Vejamos como representar a soma de dois números como lambda termo. Por definição, a soma de m por n é simplesmente aplicarmos o sucessor m vezes ao número n. Por exemplo, se quisermos fazer a soma de 3 com 2, por definição, isso é aplicar o sucessor 3 vezes do número 2, que é, no caso, o nosso número n, que seria 5. Então, se formos representar esse número 3 como o numeral de Church, nós teríamos o número 3 representado como lambda fx, 3f's de x. Essa seria a representação do numeral 3. Por outro lado, eu tenho o 2, que é quem? O lambda fx, de quem? O f duas vezes do x. Essa é a representação do 2. Notem que o que eu quero fazer é aplicar ao número 2 o sucessor m vezes. Ora, como é que o m está representado no numeral de Church? Ele está representado pelo número de ocorrências de f. Então, se eu substituir esse f pelo sucessor, eu vou aplicar o sucessor 3 vezes. Então, se eu pegar essa expressão e substituir pelo sucessor, ou seja, fazer uma lambda aplicação, eu vou ter quem? Lambda x do sucessor de x. Essa é a minha expressão se eu reduzir ela um passo, né? Ou vários passos que sejam, tá? Ora, notem que eu fico ao final com a minha expressão lambda fx de f de x. Então, se eu fizer mais uma redução, ou seja, eu vou substituir esse x pelo meu número n, que era o 2. Então, eu vou ter quem? O sucessor do n. Quem é o n aqui? É o 2. De lambda fx de f de x. Certo? E aí, por definição de sucessor, né? Isso aqui vai ser o lambda fx do f 3, 5 do x. Que é o 5. Então, a ideia é que a gente substitui o sucessor no lugar do f e depois a gente substitui o x pelo meu numeral n. Então, formalmente, né, eu vou definir a soma de mn, ou seja, eu vou passar comparando dois termos, no caso lambda mn, de que expressão? Da expressão m seguida do sucessor aplicada ao n, né? Por quê? Porque aqui aparecem mf's e eu vou substituir esse mf's pela função sucessor. E ao final eu vou substituir o x que aparece nessa expressão pelo n. Aqui um exemplo, né? Ou seja, somar 2 com 1 é simplesmente fazer o sucessor duas vezes do 1. Bem, se a gente for representar isso na nossa linguagem lambda, né, o que a gente tem? A definição da soma. A definição da soma é essa aqui, ou seja, m de n, né, lambda termo, né, m do sucessor de n, isso significa o mais nn, que é essa expressão que a gente definiu. Aqui o numeral 2 em lambda termos e o numeral 1, né, que seria o m, né, que eu vou substituir, e depois o n que eu vou substituir, né? Ou seja, o numeral 2 e o numeral 1. Tá? Então, o que a gente faz? Primeira coisa, né? A gente substitui, né, nessa expressão o lambda m pelo número
m. Ou seja, eu vou substituir o m, né, fazer uma lambda aplicação para substituir o m pelo 2. Ou seja, eu vou substituir o m, que acontece na minha expressão, pelo 2, tá? Ou seja, aonde tinha o m, eu passo a ter lambda fx de f de x, que é o numeral 2, tá? Bem, do sucessor de n, né? Bem, agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a esse numeral, que é o m, né? Que é o 2, eu vou dizer, aonde tem f, substitua pela função sucessor. Então, eu vou fazer uma lambda aplicação, aonde eu vou substituir a variável f pelo sucessor, né? Que é exatamente o número de vezes que eu preciso fazer a sucessão, né? Aplicar a função sucessor. Então, o que eu faço? Eu substituo o f pelo sucessor e pelo sucessor, tá? E continuo com o meu n aqui ao final, tá? De novo, agora eu tenho, né? Posso aplicar, né? No lambda n, uma lambda aplicação substituindo a ocorrência de n pelo numeral de Church que eu quero fazer a soma, né, do segundo termo, que seria o n. Né? Então, eu vou substituir o n pelo 1, por lambda fx de f de x. Então, o n será substituído por lambda f de x de f de x. Por fim, o que eu faço? Agora, eu quero aplicar o sucessor duas vezes, que era o numeral m que eu tinha, substituir o f pelo sucessor. E agora eu quero aplicar ao n, né? Ao númerozinho que eu vou passar como argumento para minha lambda da aplicação. Então, eu faço mais uma vez uma lambda da aplicação para substituir o x aqui pelo valor, né, que representaria aquele n, ou seja, o número que eu quero substituir a minha segunda componente. No caso aqui é o 1. Então, o que eu faço? Eu simplesmente substituo o x por 1. E aí, a gente já definiu a função sucessor como um lambda termo e a gente faz um conjunto de passos, né? Um conjunto de reduções iteradas para chegar ao final, né? Ao sucessor duas vezes do 1, que é o 3, que é o numeral 3 em lambda termos.